Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui à nossa prova número 8 do nosso mini curso preparatório para o exame da ordem. Nossa, mas tá difícil aqui de compartilhar, hein? Vamos lá. Gente, aqui nós estávamos comentando sobre o controle difuso de constitucionalidade. Tá bem? Aqui eu estava mencionando para vocês sobre a lógica de que o STF também faz controle difuso. Quando você começa aqui no judiciário, né, na primeira instância, você recorre, se você perder para o TJ, ou se você ganhar, a outra parte vai recorrer. Aí você tem ali a maioria absoluta dos membros do TJ analisando o caso, que é a cláusula de reserva de plenário, a maioria absoluta, e se você perder, você recorre para o Supremo Tribunal Federal por meio de recurso extraordinário. O STF, ao analisar o seu recurso extraordinário, ele tem que reconhecer a repercussão geral para que isso aconteça. A repercussão geral é ele entender que aquele assunto ele transcende a matéria, né? É além do seu problema, é algo que pode alcançar mais pessoas. Por isso que, tecnicamente, a repercussão geral ela já vai trazer a logística do efeito erga omnes, não somente interpartes no controle difuso. Porque o controle difuso é interpartes. O controle concentrado, que é erga omnes, né? O controle concentrado é aquele que você chega até o Supremo Tribunal Federal por meio do 444, com as ações diretas que vão diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Esse seria o erga omnes. O controle difuso é somente entre as partes. Mas se o STF reconhecer a repercussão geral, pessoal, aí o efeito vai ser erga omnes. Lembrando que isso é uma interpretação diferente do que está previsto na Constituição. Na Constituição está previsto que o Senado Federal que tem que dar efeito erga omnes no controle difuso, tá? O Senado Federal. Isso está escrito no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. É como se fosse uma mutação constitucional, tá? A mutação constitucional você tem também união estável entre homem e homem, entre mulher e mulher, porque na Constituição está escrito que é a união estável entre homem e mulher. Assim como tem no artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal, que os senadores e os deputados eles serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal se eles vierem cometer crimes após a diplomação. Também isso é uma mutação constitucional. Outra coisa interessante é que previsão na Constituição nós temos várias, né? Temos aqui previsão na Constituição Federal também que a medida provisória, se ela não for votada em cada uma das casas do Congresso Nacional, em 45 dias ela entra em regime de urgência. E aí suspende toda a pauta. Toda a pauta é suspender votações de leis ordinárias, leis complementares e emendas constitucionais. Isso que é suspender toda a pauta, tá bom? Só que o STF ele acaba interpretando que somente vai suspender as leis ordinárias por conta de que a medida provisória tem a mesma força, mas na Constituição está escrito assim. Assim como o processo de impeachment, pessoal, está escrito na Constituição que tem que perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos. A Dilma Rousseff somente perdeu o mandato, não ficou inelegível por 8 anos. Então, na Constituição Federal está escrito uma coisa e o que é aplicado acaba sendo outra coisa. Também temos o controle concentrado aqui, gente, decreto regulamentar executivo, ele dá fiel execução à lei. Se ele não estiver correto, ele está ilegal. O decreto regulamentar executivo que não está de acordo com a lei, ele é ilegal, ele não é inconstitucional, porque os decretos regulamentares executivos eles têm que estar de acordo com a lei, porque ele tem que dar fiel execução à lei. A lei que protege o meio ambiente, ela tem que definir ali no decreto regulamentar executivo qual que é o melhor modo de proteger o meio ambiente naquela localidade em si. Agora, um decreto regulamentar autônomo, esse aqui não está debaixo da lei. Por exemplo, a extinção de cargos públicos quando vagos, né? Pelo paralelismo das formas, se uma coisa é criada por lei, ela também tem que ser extinta por lei. E se o andamento da administração sempre depender da lei, fica muito moroso os tratamentos diários. Então, aqui acaba que nós temos o decreto regulamentar autônomo, que é a extinção de cargos públicos quando vagos, tá? Esse aqui não depende de lei, por isso que esse aqui ele está de acordo com a Constituição Federal, então ele sim seria passivo de controle de constitucionalidade, o decreto regulamentar autônomo. O decreto regulamentar executivo, ele não estaria submisso ao controle de constitucionalidade, sim ao controle de legalidade. Outra coisa importante é sobre aqui, né, as eleições, pessoal, diretas ou indiretas no caso de vacância do cargo do chefe do Poder Executivo. Se foram os 2 primeiros anos, né, 90 dias ali, para que nós tenhamos a votação, né, para escolher um presidente. Nos últimos 2 anos, quem escolhe o presidente é o Congresso Nacional, votação indireta. Presidente, pessoal, se ele morrer, quem assume é o vice, é o sucessor. Aqui não tem eleições. Agora, se os dois não estiverem no cargo, aí você vai ter os substitutos, que é presidente da Câmara, do Senado e ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí esses casinhos aqui são substitutos, aí nós temos as eleições, sim. Beleza, gente? Mais uma vez, aqui também mencionamos aqui sobre desapropriação. Desapropriação tem a fase em que se declara a desapropriação, a administração direta e a indireta, ela pode declarar? Não, a indireta não declara, a indireta só executa. Quem declara é a direta. No caso de utilidade e necessidade, o Estado tem 5 anos para poder fazer alguma coisa, do contrário, ele tem que esperar mais um ano para declarar novamente a necessidade e a utilidade de um bem, tá bom? Quem declara também, gente, as agências reguladoras, tais como a Anatel, também declara, é uma exceção, tá? Porque quem declara é a administração pública direta, beleza? Olha só, desapropriação acontece, você tem títulos da dívida pública resgatáveis em 10 anos, títulos da dívida agrária resgatáveis em 20 anos, tá? Esses são os casinhos específicos em si. Também temos aqui estrangeiros e alienígenas, não somente estrangeiros. Sentenças estrangeiras são diferentes das sentenças alienígenas, tá? A sentença estrangeira, ela, perdão,
É que chegou gente em casa que agora desconcentrei. Sentença estrangeira é a sentença alienígena, tá? Sentenças internacionais que são dadas por organismos internacionais, tais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou a Corte Internacional de Justiça. As sentenças é, internacionais, elas não são homologadas pela STJ, elas têm aplicação imediata. Agora, as sentenças estrangeiras, elas devem ser homologadas pela STJ e executadas a concessão da exequatur, a concessão da execução, e quem executa é o juiz federal, tá bom? Gente, lembra que alienígena é sinônimo de estrangeiro, tá bom? Beleza? Olha só, também vimos aqui a menção, né? Já que eu coloquei ali o STJ homologando, eu acabei mencionando aqui o que o STJ faz. O STJ também, ele aceita deslocamento de competência da estadual para a federal, tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo, em assuntos de direitos humanos presentes em tratados dos quais o Brasil seja signatário. Outra coisa importante é que o STF ele julga ali se tiver Estado estrangeiro e organismo internacional em conflito com esses entes federativos, União, Estado, DF e territórios. Nota que o município não está aqui, tá? Olha só, agora chegou, né? Tem que ir lá embaixo, tem que ir lá, peraí. Deixa eu pausar aqui, pausar. Então, continuando aqui, e se houver um conflito entre organismo internacional, Estado estrangeiro e pessoa residente domiciliada no Brasil, o município é quem julga é o juiz federal. Tá bom? Então, o juiz federal, ele executa as sentenças estrangeiras que foram homologadas pela STJ, ele julga conflitos aqui também, né, de organismos internacionais e, por exemplo, uma pessoa residente domiciliada no Brasil. O exemplo que eu sempre dou é o aluguel de um galpão seu. Tá? Se eles não pagarem aluguel, você vai entrar o quê? Com ação na Justiça Federal. Casos aqui de suspensão da função de advogado, né, fraudar lei, retirar auto sem inépcia profissional e conduta incompatível. Isso aqui são casos em que são relacionados com a suspensão do exercício da advocacia e qualquer outra coisa relacionada com dinheiro também, menos quando você está atrasado com o pagamento da anuidade. Aí você não vai ficar suspenso nos quadros da OAB. Também temos um conteúdo aqui de direito tributário, pessoal, em que nós falamos aqui sobre a linha do tempo do processo tributário, né, a obrigação tributária e a exclusão do crédito tributário por meio de isenção e anistia. A isenção focada no tributo e a anistia focada na multa. Tá? 5 anos é o prazo decadencial. Se não lançar, pessoal, né, decai aí a criação do crédito tributário. Bom, gente, também é importante lembrar que a isenção é feita por meio de lei. A interpretação é sempre literal, significa que se for criado ali, por exemplo, um imposto, né, na verdade uma isenção sobre carros elétricos, somente são os carros elétricos e isso não vai se estender para os carros a combustão, tá bem? Lembrando também que a isenção, ela te desobriga do pagamento do tributo, mas não das obrigações acessórias. Se você tem uma empresa e você emite notas fiscais, você precisa continuar mantendo o seu livro caixa organizado, tá? Você não vai pagar o tributo, mas você vai ter que manter as obrigações acessórias. Aqui no tributário, o acessório não segue o principal. O acessório não segue o principal, tá bem? Sobre aqui a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pessoal, nós temos que a suspensão acontece no Tulipa Demora. E o depósito do montante integral, o depósito do montante integral é um valor que você deixa lá integralmente depositado para que já vá pagando alguns tributos, certo? Só que às vezes você deixa a maior e aí você tem direito de pegar isso de volta depois. Por isso que suspende a exigibilidade, não é o pagamento da exigibilidade, não é a extinção, é sim a suspensão. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é diferente da extinção. A extinção é pelo pagamento, né? Ou pela dação em pagamento, ou também pela compensação. Falamos também a diferença entre compensação tributária, desculpa, entre capacidade tributária e competência tributária. Aqui nota que a União ela é competente para legislar sobre o perito, tá bom? Só que a capacidade tributária para fiscalizar e arrecadar o ITR é do município, certo? Isso aqui é uma coisa diferente. Assim como também pode ter no Estado, né, o Estado ele tem competência ali para legislar sobre o IPVA, o ICMS e o ITCMD. Só que ele também tem competência para legislar sobre as contribuições que vão ajudar a manutenir a aposentadoria dos servidores públicos do Estado. Então, imagina que ele cria uma autarquia só para gerir, para administrar o dinheiro dos aposentados do Estado em si, certo? Dos estados, assim, os servidores estaduais, né? E, enfim, quando essa autarquia ela é criada somente para fazer esse trabalho em si. E essa autarquia ela não perde os benefícios, não perde os prazos recursais do próprio ente federativo. As prerrogativas que o Estado possui, essa autarquia ela continua com os mesmos benefícios. Tá bem, gente? Sobre a alíquota nós temos a variação das alíquotas, né, pelo princípio da seletividade, da essencialidade do produto, pela progressividade. Então você tem ali as alterações das alíquotas, tá, pessoal? Nós temos a alteração da alíquota. Importante lembrar que a alíquota zero, ela vai calcular e vai ser como se fosse a isenção, né? A pessoa não vai pagar nada de tributo. Também sabemos que o tributo ele não tem destinação específica, né, pessoal? Nós salva as contribuições sociais que vão para a Seguridade Social e para o Sistema S. O tributo é um dinheiro que entra nos cofres públicos, é a receita do Estado, e aí você tem a distribuição no plano de governo. Nos 4 anos, num ano, no outro ano, né, você tem a distribuição aqui.
tá bom? Aí nós sabemos que os impostos não têm destinação específica, mas eles têm competência, cada ente federativo cuida do seu. Agora, a contribuição de melhoria e taxa, pessoal, competência comum. Qualquer ente federativo pode legislar a respeito. Olha só, as contribuições sociais, reiterando aqui, né? Elas têm destinação específica, mas os impostos não, né? Claro que tem que reservar o mínimo ali para educação e para a saúde. Também temos aqui o princípio da noventena e da virada de exercício e as exceções. Exceções, a noventena, IPTU, IPVA e o imposto de renda. Esses são impostos que não respeitam 90 dias. Eles podem ser alterados ali, ter a alíquota alterada em dezembro e cobrado em janeiro, tá bom? Os impostos aqui, pessoal, que não respeita nada, você já ouviu até enjoar, né? Imposto de importação, exportação, operação financeira, guerra e calamidade pública. Agora nós também temos aqui aqueles que não respeitam a virada de exercício, mas respeitam 90 dias. O IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, e CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, e ICMS, ambos os casos aqui, no CID combustível e ICMS combustível. Se for CID, né, que é Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, sobre internet, pessoal, aí tem que respeitar, tá? Tem que respeitar, sim, os 90 dias e a virada de exercício, assim como o ICMS também, né? Circulação de serviços ali entre um município e outro. Imagina que uma provedora de internet ela tem mais de um município que ela trabalha. Aí nós sabemos que se for alterado a alíquota para ela pagar, ela vai ter esse tempo aí de 90 dias ou de virada de exercício. Outra coisa importante também é como é que você paga, qual é o valor da alíquota que você paga. Você paga o valor de uma alíquota baseado no quê? Na época do fato gerador ou naquela que for mais benéfica? A alíquota, pessoal, você sempre paga aquela que for da época do fato gerador. Aqui, se você comprou um carro em 2020, o valor da alíquota vai ser aquele do fato gerador de 2020. Diferente da multa. A multa não, a multa é aquela que for mais benéfica. 2021 era 15%, em 2025 você vai pagar agora 4%, é mais benéfico, você paga mais benéfica. Então, a alíquota é sempre da época do fato gerador. E a multa não, a multa é aquela que for mais benéfica. Licitação, falamos sobre licitação, é um procedimento administrativo para a escolha da melhor proposta, o melhor serviço. A administração pública, ela busca o bem comum. E para alcançar o bem comum, ela tem que ter poderes, né? Poder hierárquico, disciplinar, de polícia, e o poder normativo, que é o decreto regulamentar executivo, e o autônomo, ela tem poder para ela poder resolver os problemas. Imagina que se você está com o som alto na sua casa e o vizinho não gosta. Se o vizinho mandar você baixar, você pode fazer assim para ele. Agora, se o vizinho ele chama a polícia, aí você tem que abaixar o som. Por quê? Porque o Estado ele tem poder para fazer você abaixar o som. E assim ele consegue manter o bem comum. Tá bem? Só que ao mesmo tempo que eles têm prerrogativas, né, o Estado tem prerrogativa, ele também tem restrições. A indisponibilidade é a impossibilidade de escolher quem ele quer na contratação. Ele tem que licitar. A licitação é para a escolha da melhor proposta, né? É o que nós temos aqui. A licitação deserta é aquela que não dá ninguém, pessoal. E a licitação fracassada é aquela que até deu a quantidade de pessoas correta, mas eles não tinham ali a qualificação perfeita, como por exemplo, não tinha ali as certidões negativas de débitos tributários. Sobre licitação, pessoal, a licitação ela pode ser dispensada. As organizações sociais, por exemplo, elas não vão fazer um processo licitatório para contratação, mas também não é assim, é o mero alvedrio dos administradores que vai se escolher quem presta serviço. Tem ali uma certa seleção, mas não precisa de licitação. Tá? Agora o CIP, pessoal, o CIP era só para a gente colocar aqui num contexto que ela estaria relacionada aqui com o S, né? Naquela nossa lógica de que o CIP é um termo de parceria, no caso, ato vinculado da administração pública, e o OS não. O OS é um contrato de gestão que tem seção de servidores públicos. Bom, falamos também um pouco sobre as concessões, os consórcios públicos, né? Que eu estava dizendo que eles também têm dispensa de licitação. Mostrei como que forma, mais uma vez aqui, os consórcios públicos. Você tem o Poder Executivo com o protocolo de intenções e a ratificação pelo Legislativo com a lei em si. Lembrando que a União não pode se consorciar com municípios pertencentes a estados não consorciados, tá? A União não pode se consorciar com municípios pertencentes a estados não consorciados. Bom, também temos aqui as autarquias, né, pessoal? As autarquias, mais uma vez, né, sendo criadas aqui para, no caso, ser agências reguladoras, a Anatel, a Anvisa, e também as autarquias que não alcançaram o fim pelo qual elas foram criadas, pela sua ineficiência, aí com um novo plano de reestruturação e um dinheirinho ali envolvido, ela acaba se reerguendo. Essas agências executivas, elas acabam tendo dispensa de licitação também, tá? Elas acabam tendo dispensa de licitação. E aí, olha só coisa interessante, as fundações públicas, pessoal, elas podem ser de direito público e as fundações públicas também de direito privado. As fundações públicas criadas por lei e as fundações públicas que a lei autoriza a sua criação. Se a fundação pública ela foi criada por lei, então elas são fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Por este motivo, sendo fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, automaticamente elas podem também ser o quê? Dispensadas de licitação, porque elas podem se tornar uma agência executiva, porque ela é uma autarquia. Atos de improbidade, gente, nós temos aqui somente atos dolosos, que são atos de improbidade,
Tá bom? Atos culposos não são atos de improbidade administrativa. E aí você tem esses tipos de punições, né? Enriquecimento ilícito, prejuízo erário ou ofensa aos princípios da administração pública. Lembrando que você tem que ser servidor público ou estar em conluio com o servidor público, sendo um particular, você também pode responder na lei de improbidade administrativa. Também, gente, temos aqui prazo de prescrição para ser punido na lei de improbidade, 8 anos, né? 8 anos, com alguns casos de interrupção. Por exemplo, o início do procedimento administrativo interrompe a contagem do prazo de 8 anos. As interrupções são várias que podem acontecer para fins de pegar o cara que fez merda. Tá bom? Vamos ver aqui se nós temos algumas coisas que eu não falei ainda. Olha só, gente, sobre revogação do contrato de ética, né? Você tem aqui os prazos, as revogações, né? No caso, se for uma revogação feita pelo cliente, ele tem que pagar integralmente o valor dos honorários convencionados. Agora, a sucumbência é sempre proporcional. Sigilo das comunicações, né? Se você estiver conversando com o seu cliente, mesmo por meio de cartas, pessoal, elas não podem ser interceptadas, né? Você tem que receber ali e você tem que ler tranquilamente o que está escrito. Agora, se houver interceptação telefônica, também é se o Estado conseguir uma prova aí, essa prova é uma prova ilícita. Se o seu cliente confessar por meio da interceptação telefônica, essa confissão não pode ser utilizada para fim de condenação. Reterautos é um caso que eu já comentei ali, né, sobre suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Não, reterautos é caso de suspensão do advogado. Incompatibilidade, elas prevalecem também, inclusive, com estagiários, né? Lembre-se, Juca por fim virou gerente, judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente de instituição financeira, pública ou privada. Estagiário, você pode fazer estágio nos últimos 2 anos do curso de Direito e também sendo bacharel em Direito. Medidas urgentes, você pode pegar um processo que já tem advogado constituído, desde que seja para resolver algo urgente, tá, pessoal? O ideal é que você converse com o outro cliente. Falei sobre o decreto regulamentar autônomo, né, e o executivo, controle de constitucionalidade, né, o efeito erga omnes, até no controle difuso, pelo Supremo Tribunal Federal, desapropriação rural, urbana, desmembramento, acabei não comentando, né? Desmembramento acontece, pessoal, no Estado por meio de lei complementar, no município por meio de lei estadual. Lembrando que no município tem que ter estudo de viabilidade social. As leis estaduais não retiram sua validade das leis federais, tá bom? Elas complementam o conteúdo, mas não retiram sua validade. E se vier uma lei federal depois e tiver alguma incompatibilidade com a lei estadual, prevalece a lei federal. Nós não temos censura no Brasil, então você pode ter pornografia no cinema, tá? Só que você precisa do quê? Da classificação indicativa. Harry Potter é um filme ali, desenho legal, mas tem execuções com a varinha, tá? Então é uma censura, não se aplica também, mas tem que ter classificação indicativa de 18 anos para assistir o filme do Harry Potter. Falei sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? A Comissão Interamericana é aquela que recomenda alterações no ordenamento jurídico aqui interno dentro do Brasil e também recomenda indenizações às famílias que sofreram ofensas aos direitos humanos. Tá bem, gente? Lembrando que quem responde no plano internacional é a União que responde, não são os municípios. Os municípios raramente responderão no plano internacional. Quem responde é a União. Lembrando que aqui dentro, União, Estado, DF, município, eles não têm hierarquia entre esses 4 entes federativos, nós não temos. Mas no plano internacional, quem responde é a União. Sobre direito internacional, já falamos, né? Prevalece a lei do local da celebração do contrato, do testamento ou qualquer outro tipo de circunstância nesse sentido. Tá bem, gente? Vamos lá, se ficou faltando alguma coisa. Não, foi isso aqui. Foco, força e fé. Farra, só depois de muito estudo. Vamos que vamos.